Hugo Mota diz que não há sentimento para aprovar a anistia ampla, geral e irrestrita e critica Eduardo Bolsonaro. Peraí. O Hugo Mota diz que não há sentimento para uma aprovação de uma anistia ampla, geral e irrestrita. E ele faz uma crítica a Eduardo Bolsonaro. Primeira pergunta, você já pautou esse assunto para depois falar que não há sentimento? O que eu vejo do Hugo Mota, dessa maimota, eu tenho que falar dessa forma, porque é o comportamento dele, é exatamente isso. Infelizmente ele está se tornando um capacho do Supremo Tribunal Federal e do Lula, essa é a triste realidade. O maimota diz que não há sentimento para uma aprovação de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Mas como é que você sabe disso? Você leu a mente de todos os deputados? E você percebeu na mente deles que eles não querem votar? Foi isso que aconteceu? Ah, não, você teve um sentimento, uma visão, um sonho, você previu que isso ia acontecer, então... então não vou pautar. Eu acho que ele tem visão. Ele tem uma visão profética. Ele já profetiza o que ele já sabe que vai acontecer. É isso, né? Ele já vai logo antecipando, porque ele é presidente da Câmara, ele vai antecipando uma vontade dele que parece que é a vontade de todo mundo. É o que o presidente decide, todo mundo unanimemente concorda. Foi isso? É isso que está acontecendo? Se você é uma pessoa democrática, o maimota, se ele quiser ser uma pessoa democrática, justa, legítima, ele teria que ir independente, se tiver um voto só para anistia e 500 votos contrários, independente disso, ele tem que colocar essa pauta para votarem. Dê no que dê. Aí, deputados, votem aí. Se a maioria votar para anistiar, vão ser anistiados. Se a maioria votar para não anistiar, não vai ter anistia. Agora, o que não pode é o presidente do Congresso Nacional se posicionar, falar por todo mundo. Eu quero dizer que não há sentimento. Eu quero dizer que nem todos querem aprovar esse assunto. Interessante, né? Ele não pauta, ele não coloca, mas já antecipa nas falas dele. Parece que já é para jogar um balde de água fria. Parece que já é para quebrar o clima. Parece que já é para deixar todo mundo já sem graça. O Mota já falou isso, vamos desanimar, vamos deixar esse assunto para lá. Eu acho que a estratégia é essa. Infelizmente, a estratégia do maimota é essa. Porque como é que você fala um negócio desse? Foi ele que disse aqui, tá aqui na matéria da Gazeta do Povo. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, afirmou nesta quinta-feira que não há sentimento na casa para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita aos envolvidos do 8 de janeiro de 2023 e que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo em que responde por supostamente liderar uma tentativa de golpe de Estado. Então quer dizer que não há sentimentos, quer dizer que não há uma vontade então do parlamento de votar por causa que isso poderia beneficiar o ex-presidente? Ô cara pálida, então tira o presidente Jair Bolsonaro de fora e coloca essa anistia para as pessoas do 8 de janeiro? Tira Bolsonaro, conversa com o parlamento e diz, eu vou pautar o assunto e quero deixar claro aqui para vocês que a votação vai ser para somente os baderneiros. Se falar baderneiro na frente de um ministro, eles vão dizer que foram os golpistas. Mas, os baderneiros. Vocês concordam? Não concordo não. Outros vão dizer, concordo. Então pronto, tá aí, votem. Mas não, nem isso ele quer fazer. Agora, por que será? É por causa de sua própria vontade natural? Não, eu acredito até... Eu vou ser até um pouco otimista. Eu vou até dizer que eu acredito que o Hugo Mota, de fato, ele queria pautar isso. Eu acredito que sim. Eu não acredito que o Hugo Mota seja essa pessoa covarde, essa pessoa maldosa, ruim, porque ele sabe que tem muitas pessoas que estão sendo presas injustamente. Ele sabe que tem muitas pessoas que estão pagando por crimes que não cometeram. Ele sabe tudo isso. Ele não é inocente, minha gente.
Quem pensar que o Hugo Mota é um bobão, não sabe nada, ele sabe, ele tá por dentro desses assuntos. Agora, por que ele não quer votar ou pautar esse assunto? Porque ele é maldoso? Não. Porque existe uma pressão muito grande vinda de dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque a pessoa que está julgando o relator Alexandre de Moraes, ele é que não quer anistia para ninguém. Ele não quer. Porque isso fragilizaria Alexandre de Moraes. E justamente ele não quer agora, nesse exato momento em que a carapuça, em que a máscara está caindo, em que a casa está se balançando, ruindo, ele não quer uma anistia para esse povo, porque vai fragilizar muito o processo dele. Ele tanto quer prender o Bolsonaro, como os generais e aquela cúpula toda, como quer prender o povo, como se tudo fosse um só, como se todo mundo tivesse dentro de um plano arquitetado. Demolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Então eles estão sustentados nisso. A Débora do Batom, ela estava com uma arma muito poderosa naquela mão dela. Você viu que se alguém chegasse perto dela, ela com aquele negócio vermelho poderia se acidentar? Eu acho que daqui uns dias eles vão fazer uma lei proibindo as lojas de cosméticos de vender aquele artefato que ela pintou a estátua. Porque aquele artefato, para quem não sabe, é mais perigoso do que uma faca de cortar pão. Então, eu acho que você não sabia disso. Fique sabendo de antemão. Vim te adiantar isso aqui. Não se surpreenda se eles fizeram um projeto, vota isso aí, para as mulheres que usam cosmético deixarem de usar isso aí. Então isso vai ser crime. Em alguns lugares vai igual aquela plaquinha. Tem muitos lugares, né, setores públicos que tem aquela plaquinha, proibido fumar. Então vai ter alguns lugares, talvez vão fazer essa lei, ó, proibido. Aí faz a bolinha, um traço e um batom no meio, proibido usar batom. Porque aquele artefato foi que quase aboliu o Estado Democrático de Direito. Aquele artefato que a Débora usou naquele dia quase ruiu. Quase foi a falência. Quase nós tivemos o golpe. Então, muito cuidado. Tô falando de forma irônica assim porque a gente tem que levar nessa esportiva. Não tem como levar um negócio desse a sério. Não tem como levar esse assunto do 8 de janeiro a sério. Não tem. Cara, isso é brincadeira. Isso é brincadeira, isso é uma historinha que a gente tem que contar por menino e dormir. Isso tem que fazer um gibi com isso que aconteceu. Sabe, é inacreditável isso. Não tinha um tanque de guerra, não tinha as forças armadas, aeronáutica, marinha, não tinha um policial, não tinha ninguém nem armado. Não foi pego ninguém armado. Ah, mas quebraram os vidros. Claro, os vândalos quebraram. O pessoal ali na pressão invadiram o Câmara, Congresso, sim. Bota cada um para pagar pelo que fez. 2, 3 anos de prisão, né? Patrimônio público. Eu vou dizer que pode? Não, claro que não. Se alguém quebrar um vidro aqui da minha casa, eu quero que pague. Então a mesma coisa. Não quebraram os vidros lá, quebra a cadeira. Você vê só, o rapaz sem prova nenhuma. A única prova foi que o rapaz sentou na cadeira de Alexandre de Moraes. Foi isso. 17 anos de prisão ele pegou. Não foi provado que ele estava armado. Não foi provado que ele sequestrou o ministro. Não foi provado que ele estava com um tanque. Não foi provado nada. A única prova foi uma foto dele sentado na cadeira de Alexandre de Moraes. Foi suficiente para Alexandre de Moraes colocar o voto de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes votou para que ele pegasse 17 aninhos de cadeia. Inacreditável. É só no Brasil que essas coisas acontecem. Aí Hugo Mota, de forma covarde porque alguma coisa tem, se não quer pautar. Se tivesse liberdade, moral, se dissesse eu não tenho medo de retaliação, já tinha pautado isso faz tempo para acabar com essa conversa. Mano. Já tá enchendo o saco. 4 anos a gente falando a mesma coisa. Vai romper o ano, vai entrar o outro governo. Vai ter que sair, tirar o Lula e entrar um governo, um outro presidente que anistie todo mundo. Só assim vai acabar isso.
Vamos ter que passar essas eleições para dar um checkmate. Entenda, checkmate, não entenda checkmate no lado pior da situação. Mas tirar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com impeachment, colocando novos senadores. Só é possível tirar Alexandre de Moraes se tiver impeachment. E para ter impeachment tem que ter senadores independentes. Para ter senadores independentes tem que sair essas marmotas de lá. Principalmente o presidente do Senado. Tem que sair. Porque ele é outro que está sendo conivente também. Então tem que ter novos senadores. Já que vai ter eleição para senadores. Vai renovar quase a metade ali. Da centro-direita independente que tenha moral de pautar o impeachment. Votar para ter um presidente do Senado independente que tenha moral também para dizer, ó, deixa o povo votar. Se os senadores, se a maioria quiser tirar Alexandre, tira. Também se não quiser, se os senadores estiverem vendo que ele está sendo justo, que deixe. Deixe os senadores votar. Agora, desde que sejam senadores, ficha limpa. Correto, que não tem rabo preso. Só dessa forma. Aí o Brasil pode voltar a uma normalidade. Enquanto não, enquanto Alexandre de Moraes estiver no Supremo Tribunal Federal, nunca vai haver uma normalidade aqui no Brasil. Enquanto Alexandre de Moraes estiver no Supremo Tribunal Federal, nunca vai haver uma normalidade no Brasil. Enquanto ele não for impeachmentado, não só ele, mas ele tem que ser o primeiro, não vai haver normalidade. Só vai haver normalidade quando tiver uma anistia, quando o Lula sair da presidência, quando o Senado for renovado e quando Alexandre de Moraes pegar o impeachment, responder por tudo que está fazendo, no final das contas ser preso por causa das suas arbitrariedades e por causa das suas ilegalidades que ele está fazendo com pessoas que não têm o mínimo direito de se defender. Porque depois que o Supremo Tribunal julga, acabou-se. Não tem mais para onde recorrer. Essa é a triste realidade. Então, pessoal, vim falar dessa maimota aqui, mas não tem como deixar de falar de Alexandre de Moraes, do Lula, do Alcolumbre, porque essa é a triste realidade que o Brasil, infelizmente, está sofrendo. Deus abençoe a sua vida. Não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.